Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva. Estamos estudando a Declaração de Fé das Assembleias de Deus e no episódio de hoje estudaremos o capítulo de número 18, que trata sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ou simplesmente o Decálogo, faz parte da lei dada por Deus através de Moisés ao povo de Israel, como código de conduta após serem resgatados do Egito. Os 10 mandamentos encabeçam os demais preceitos da lei de Deus desde Êxodo 19 a Levítico 27. Uma vez que a lei de Deus não se limita aos 10 mandamentos, mas composta por sua totalidade em 613 mandamentos, sendo 365 proibitivos e 248 afirmativos. Sendo assim, o Decálogo seria o resumo de todos os preceitos revelados no Pentateuco. O Decálogo é identificado no Antigo Testamento pela expressão hebraica Aseret Hadaverim, que literalmente significa as 10 palavras. Esse termo aparece 3 vezes no Pentateuco. Vejamos então. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Êxodo 34, 28. Ainda, então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deuteronômio 4 e 13. E por fim podemos citar: então escreveu o Senhor nas tábuas conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação no monte, do meio do fogo, e o Senhor mais deu a mim. Deuteronômio 10, verso 4. A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, traduziu a expressão as 10 palavras pelo termo decálogos, que decorre da junção de 2 termos gregos, deca, que significa 10, e logos, que quer dizer palavra, ou seja, 10 palavras. Após a Septuaginta, o termo decálogo só aparece no período da patrística, e depois disso, o vocábulo se tornou popular entre os cristãos. Foram escritos em 2 tábuas de pedras pelo próprio Deus. Nós encontramos várias referências de que outras partes da lei foram ditadas por Deus e escritas por Moisés. Vejamos algumas. Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. Ainda Êxodo 34, 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. Embora Moisés tenha escrito boa parte da lei ditada pelo próprio Deus, como já vimos, os 10 mandamentos, no entanto, foram escritos diretamente por Deus, como podemos conferir no texto. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deuteronômio 4, verso 13. Ainda, estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. Deuteronômio 5, 22. Podemos citar ainda o seguinte texto: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31 e 18. O pastor Ezequias Soares, em sua obra Os 10 Mandamentos, Valores Divinos para uma Sociedade em Constante Mudança, publicado pela CPAD, menciona sobre a expressão dedo de Deus como sendo uma linguagem figurada que, segundo Agostinho de Hipona, indica pelo Espírito de Deus, e de acordo com Clemente de Alexandria, pelo poder de Deus. Isso está na página 18 da referida obra.
Uma outra consideração ainda a destacar sobre os 10 mandamentos é que esse trecho é a parte da lei que Israel viu e ouviu Deus entregando a Moisés, conforme Êxodo 20, versículo 18, a ponto de dizerem a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Êxodo 20, verso de número 19. Bem, em virtude dessas duas peculiaridades, o Decálogo se reveste de um valor especial no relato encontrado no Pentateuco, por exemplo. Mas para o cristianismo ele tem o mesmo valor que qualquer outra porção das Escrituras, uma vez que toda a Escritura é inspirada por Deus, como afirma o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,16, quando diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Bom, vejamos o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre os 10 mandamentos. Cremos, professamos e ensinamos que os 10 mandamentos são preceitos dados por Deus a Moisés para orientar a vida do povo de Israel. Os 10 mandamentos são chamados também de Decálogo. São 8 proibições e 2 ordens que, em hebraico, recebem a denominação de as 10 palavras. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega o termo decálogo. Decálogo, 10 palavras. A fórmula introdutória do decálogo tem característica única. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, Êxodo 20, verso 1. O termo só aparece 3 vezes na Bíblia e é traduzido em nossas versões por 10 mandamentos. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Êxodo 34, 28. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deuteronômio 4 e 13. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos. Deuteronômio 10, verso 4. Somente a versão Almeida atualizada usa a expressão as 10 palavras, mas apenas em Êxodo 34, 28. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, as 10 palavras. O sentido de palavra na Bíblia é amplo e indica a comunicação de um conteúdo completo e também o portador linguístico de um significado. O seu uso como mandamento, discurso, pronunciamento, proposição é legítimo, mas é só no Novo Testamento que 5 dessas palavras são chamadas de mandamentos e estão listadas fora da sequência canônica. Vejamos: sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Lucas, capítulo 18, versículo 20. Após a Septuaginta, o termo decálogo só aparece no período da patrística. E depois disso, o vocábulo torna-se popular entre os cristãos. Notemos então agora, mais uma vez, o que a declaração de fé das Assembleias de Deus nos diz de forma mais clara sobre os 10 mandamentos. As 10 palavras estão esboçadas somente em 2 lugares nas Escrituras Sagradas, em Êxodo 20, do 1 ao 17, e em Deuteronômio, capítulo 5, do 6 ao 21. Vejamos então a sequência desses 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses. Êxodo 20, verso 2 e 3 e Deuteronômio 5, versos 6 e 7. 2. Não farás para ti imagem de escultura, nem encurvarás a elas. Êxodo 20, do 4 ao 6 e Deuteronômio 5, do 8 ao 10. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20, verso 7 e Deuteronômio 5 e 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20, do 8 ao 11 e Deuteronômio 5, do 12 ao 15. Honra o teu pai e a tua mãe. Deuteronômio 5 e 16. Não matarás. Êxodo 20, versículo 13 e Deuteronômio 5, 17. Não adulterarás. Êxodo 20, 14 e também Deuteronômio 5 e 18. Não furtarás. Êxodo 20, 15, Deuteronômio 5, 19.
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, verso 16 e Deuteronômio 5 e 20. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo. Êxodo 20, verso 17 e Deuteronômio 5, 21. A Bíblia nos informa que essas 10 palavras foram escritas em 2 tábuas de pedra pelo próprio Deus. Nós já citamos isso. Mas vejamos o que diz o texto. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31 e 18. Os 3 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. O propósito do 4º mandamento, o sábado, ele é duplo, social e espiritual. O aspecto social é cessar os trabalhos a cada 6 dias de labor e dar descanso aos seres humanos e também aos animais. Já o aspecto espiritual é dedicar um dia na semana para adoração a Deus, meditação e contemplação das obras do Criador. Os outros 6 mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. A estrutura dos 10 mandamentos resume-se no amor a Deus e ao próximo, diz respeito a Deus e à sociedade e envolve pensamento, palavras e obras. Ensinamos, pois, que não somente o decálogo, mas também todo o sistema mosaico é sumariado nos 2 grandes mandamentos. Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, do 37 ao 40. Vejamos mais uma vez o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre o significado e propósito dos 3 primeiros mandamentos. Cremos e ensinamos que não somos salvos por observarmos e guardarmos os mandamentos. Somos salvos pela graça e por meio da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3, do verso 5 ao 7. Esses preceitos, eles foram dados como orientação para uma vida próspera e abençoada. Essa é a vontade de Deus. O primeiro mandamento do decálogo diz: não terás outros deuses diante de mim. É muito mais que uma apologia ao monoteísmo, por exemplo. Trata-se também da soberania de um Deus que remiu Israel da escravidão do Egito. O pensamento principal desse mandamento abrange a singularidade e a exclusividade de Deus sendo aplicado a todos nós, pois Deus tem o primeiro lugar em nossa vida. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4 e 10. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Ensina-nos a adorar a Deus diretamente, sem mediação de nenhum objeto. Deuteronômio 4, versículo 12 e também do 15 ao 19. Porque Deus é Espírito, conforme João 4, 24. O seu enfoque é o compromisso com o único Deus verdadeiro, Lucas 16 e 13. Afastando-se então dos ídolos, como diz o texto: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João 5 e 21. E também da idolatria. Os filhos de Israel deveriam se afastar. O texto diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Nós repudiamos toda forma de idolatria.
precisa ser dito isso. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Significa não usar o nome de Deus de forma superficial, em conversas triviais, nem faltar com a verdade em seu nome, como ao pronunciar um juramento falso. Não jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19:12. Ou fazer um voto e não cumprir. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagai-o. Eclesiastes 5:4. O Senhor Jesus fez menção do terceiro mandamento quando falou contra o perjúrio. Isso está em Mateus 5, do 34 ao 37. Mais uma vez, agora vamos à declaração de fé das Assembleias de Deus para ver o que ela nos diz sobre o sábado. A guarda do sábado é o único preceito do Decálogo não repetido no Novo Testamento para ser observado pelo cristão. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Colossenses 2:16. O sábado é um preceito cerimonial, pois é colocado no mesmo nível do ritual do templo. Mateus capítulo 12, versículo 2 ao 4. Os sacerdotes podiam violar o sábado e ficar sem culpa alguma. Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mateus 12, verso 5. De igual modo, o sábado é posto em pé de igualdade com os preceitos dietéticos. Romanos 14, verso 2 e 5. Para nós, o dia de culto é o sábado cristão. O domingo, termo que significa dia do Senhor, pois neste dia o Senhor Jesus ele ressuscitou dentre os mortos. Marcos 16, do 2 ao 6. O primeiro culto cristão, por exemplo, aconteceu no domingo. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. João 20, verso 19. Esse dia foi substituído sem decreto e sem norma legal como o dia de culto pelos primeiros cristãos desde os dias apostólicos. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Atos 20, verso 7. Podemos citar outros textos que reforçam ainda mais esta máxima bíblica. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder ajuntar, conforme sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16, 2. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse 1 e 10. Por essa razão, nós estamos desobrigados do quarto mandamento. Vejamos mais uma vez agora o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre o propósito do quinto mandamento. A segunda parte dos 10 mandamentos começa com o quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe vai além da simples obediência. Implica amar e respeitar de forma elevada, demonstrando o espírito de consideração e submissão. O Senhor Jesus disse que foi o próprio Deus que ordenou esse mandamento, porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. Mateus 15, verso 4. E ele mesmo obedecia ao seu pai adotivo, José, e a Maria, sua mãe. E desceu com eles e foi para Nazaré,
e era-lhes sujeito. Lucas 2:51. Vejamos mais uma vez agora o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre os mandamentos expressos em 2 palavras. O 6º mandamento, não matarás, significa não assassinar. Por esse mandamento, Deus proíbe o assassinato e busca proteger a vida. O direito à vida é um bem pessoal e inalienável. Sua preservação e proteção fazem parte da nossa responsabilidade como administradores da vida que Deus nos deu. Já o 7º mandamento diz: não adulterarás. Condena o adultério e a impureza sexual. O objetivo dele é proteger a família. Diz respeito à pureza sexual e à proteção da sagrada instituição da família. É o compromisso de fidelidade entre marido e mulher, por exemplo. Quando o Senhor Jesus citou o 7º mandamento no Sermão do Monte, não cometerás adultério, Mateus 5:27, ele foi mais além e disse: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, Mateus 5:28. O ensino de Jesus é que o olhar, o pensamento ou a imaginação de cobiça são igualmente condenáveis, assim como é o ato consumado em si. Ele disse que os adultérios procedem do coração humano, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15:19. A Bíblia não condena o sexo, cuja santidade é inquestionável dentro do padrão divino. O casamento entre só homem e uma só mulher, como está em 1 Coríntios 7:2. Sua prática ilícita, no entanto, tem sido um dos maiores problemas do ser humano ao longo dos séculos. O 8º mandamento, não furtarás, diz respeito à proteção da propriedade e abrange tanto o furto como outras práticas fraudulentas sobre as quais vigiamos para não cairmos nas ciladas do diabo. Refere-se a qualquer negócio com vantagem ilícita e que deixa o outro no prejuízo. Levítico 19, verso 11 e 13. Vinculado a esse mandamento está o trabalho como recurso para que cada pessoa obtenha o sustento de sua família de maneira digna. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4:28. Notemos agora o que a declaração de fé nos diz sobre os 2 últimos mandamentos. O 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Proíbe a mentira, o mexerico e o testemunho falso contra o próximo, tanto no dia a dia como nos tribunais. Trata-se da proteção da honra e da boa reputação no campo social. O propósito divino nesse mandamento é combater a mentira, a calúnia e a falsidade entre o povo. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e, assim, tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Deuteronômio 19, verso 18 a 20. E não somente isso, mas também promover o bem-estar e a fraternidade entre os seres humanos. O 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Encerra o decálogo. A cobiça é a raiz da qual surge todo pecado contra o próximo.
tanto em pensamento como na prática. O propósito divino aqui nesse mandamento é proteger o seu povo das ambições erradas. A cobiça infecta pobres e ricos nas suas mais diversas formas. Percebamos agora, então, o que nos diz mais uma vez esse documento, a declaração de fé sobre o decálogo e a lei de Deus. Cremos e declaramos que o decálogo em si mesmo não é a lei de Deus, e sim parte dela. A lei foi escrita num livro e não em tábuas de pedra, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gálatas 3:10. Ela não se reveste de uma inspiração especial, pois toda a Escritura é inspirada por Deus, conforme 2 Timóteo 3:16. Assim, não existe um texto bíblico mais inspirado do que o outro. Os 10 mandamentos não são mencionados textualmente no Novo Testamento, como em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Aparecem 4 listas parciais com 5 desses preceitos. 3 dessas listas constam nos evangelhos sinóticos, nas passagens paralelas do diálogo entre o moço rico e o Senhor Jesus, em Mateus 19, do 17 ao 19, e em Marcos, capítulo 10, versículo 19, e por fim, em Lucas 18 e 20. Ainda outra lista parcial com 4 preceitos em Romanos 13, verso 9. Em todas estas listas, os mandamentos não aparecem na sequência canônica. Na lista de Mateus, é acrescido do resumo da segunda parte do decálogo: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é uma citação de Levítico 19, 18. E na lista de Marcos consta ainda: não defraudarás alguém. Assim a gente conclui este episódio e eu espero que você esteja gostando de estudar conosco a declaração de fé das Assembleias de Deus, e no próximo episódio veremos o capítulo de número 19, onde falaremos sobre o batismo com o Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.